Olá, eu sou o canal A Formosa Doutrina Espírita. Estou esperando por você. Venha assinar o nosso canal, venha curtir, ative o sininho. Em breve seremos muito fortes para aqueles irmãozinhos necessitados. Espero por você. Muita paz no teu coração. Salve, salve galera do YouTube! É nós aqui de novo, é eu, vocês e a felicidade. Vem pra cá você também, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curtam, para ajudar esse canal a crescer e um dia tornar-se beneficente, ajudar as crianças com projeto, ajudar os asilos. Essa é a intenção do canal, crescer para um dia o YouTube bonificar esse canal. E com certeza quando nós atingir a meta do YouTube, eu quero documentar para onde vai 50% das verbas desse canal. Vai ser tudo documentado, pessoal, porque afinal de contas o Espiritismo é amor, é caridade ao próximo. Tá certo? Conto com todos vocês, hein? E eu quero mandar aquele abraço fraterno aos meus iluminados companheiros de luta que apoiam o canal Doutrina Espírita. Claro que eu não poderia esquecer do padrinhos do canal Formosa Doutrina Espírita. Os Caçadores de Enigma, que apoia muito o canal e carrega esse canal como uma bandeira, como uma tocha olímpica. Eu falo dos Caçadores de Enigma, ao André Luiz, ao Valtemir, ao Patrick, a todos vocês, o meu abraço, minhas considerações, e quero também agradecer a parceria do Fantasminas, Dino e Duda. Um abraço fraterno a vocês. E eu quero também agradecer o novo apoio que nós estamos recebendo da família Big Brutus, Caçadores de Fantasmas. Big Brutus, do nosso querido amigo Cristiano. Um abraço fraternal a todos vocês. E claro que também nós temos também como apoiadores o canal Impressão Paranormal da nossa querida Ana Paula. Um abraço fraterno. Temos também o apoio do canal Tigre da nossa querida Ana Carla. Um abraço fraterno a ti. E eu esqueci de alguém? Não, acho que não, né? Mas olha, se eu esqueci, você me perdoe. O link vai estar aqui embaixo do vídeo desses parceiros amigos aí, dessas pessoas iluminadas. Um salve a todos vocês, que Deus abençoe vocês nessa luta. E vamos em frente, é nós, eu, vocês e a felicidade. E muita fé, hein? Tá certo? Hoje nós vamos refletir sobre espíritos. O medo. Você tem medo de espírito? Você é médium? As informações que nós vamos refletir aqui é baseado no Espiritismo, tá bom? Muitas vezes o medo nos impede de muitas conquistas, de muitas vitórias. O medo não deve constar no dicionário da vida. Vocês sabiam? Porque o medo, muitas vezes, nos impede de vencer. Muitas vezes nós temos um objetivo na mente, mas temos medo de tentar. Pronto. Bastou o medo para intimidar o nosso objetivo. E aí a gente não tenta, por medo.
E a gente acaba perdendo grandes oportunidades pelo medo. O medo é um entrave em muitas das situações. Aí vamos falar do medo. Invocação direta e indireta. Como hoje nós temos no Brasil e no mundo grandes canais que atuam nessa área de investigação do paranormal ou investigação de espíritos, eles investigam locais assombrados. Esse pessoal manipula em suas funções o espírito, como eles chamam de assombrações ou paranormalidade. Para nós, médiuns, que estudam o espiritismo e somos pesquisadores, nós entendemos que a invocação de espíritos é muito perigosa. E você não tem noção do perigo que um espírito dentro de um lar pode causar. Eu vou citar exemplo aqui de um livro. Eu vou citar um exemplo aqui de uma pessoa da minha família. Vocês não têm noção. Muitas vezes também, conversando pelo grupo do WhatsApp, algumas perguntas, foram 2 ou 3 que eu respondi ali. Uma delas foi sobre um quadro de fotografia na parede. Perguntavam se aquilo ali influencia no espírito desencarnado recentemente, pois o quadro traz lembranças. E quando a situação de um desencarne é recente, mas não, pessoal, o quadro, as fotografias serão eternas lembranças. É tudo que nós vamos deixar um dia. A fotografia da vida é tudo. Então isso não afeta em nada o espírito. O que o espírito sente no outro lado é a nossa tristeza, nosso choro. É isso que ele sente. Mas todo aquele que procura o consolo numa igreja, numa casa espírita, e consegue o consolo, para tentar ir aos poucos se acostumando com a ideia, com a situação daquele desencarne tão recente de seus entes queridos. Eu sei que é difícil, jamais vamos esquecer o desencarne de alguém da nossa família, mas a igreja, o centro espírita, auxilia muito para amenizar a nossa dor. E então, nós devemos fazer muita prece para o recém-desencarnado. Prece, mas preces alegre, enviar vibrações boas. E para isso nós temos que ter conhecimento sobre o espírito, para enviar preces de alegria, preces de conformação. Porque o espírita, principalmente, tem ciência do desencarne. Então, ele sabe que o espírito do outro lado sofre. Então ele vai enviar preces de amor, de carinho. O espírito do outro lado, então, vai receber e vai ficar feliz, porque aquele familiar dele não está chorando, pois entendeu que o desencarne é da lei. É da lei de Deus. É isso que nós devemos fazer. Outra situação muito interessante também foi sobre mediunidade avançada ou mediunidade, aquela comum, que muita gente tem. Estou falando daquela mediunidade, todo mundo é médium,
Eu já falei isso em outro vídeo. Uns têm mais sensibilidade e outros tipos de mediunidade, perdão, e os outros têm menos. Mas na real todo mundo é médium. Por quê? Quem de nós já não sentiu arrepios num velório, por exemplo? Quem de nós já não sentiu um arrepio, então, quando fala de alguém, algum ente desencarnado, e naquele momento sente um arrepio? Qualquer um sente. Então, por isso eu digo, todos nós somos médiuns. E esse tipo de sensibilidade que nós temos em sentir calafrio, arrepio, é bastante comum. Mas existem outros que aí vem a vidência, a clarividência, a audiência, médium de psicografia, né? Então são outros tipos de mediunidade, porém mais raras. Mas quando nós falamos de invocação, refiro-me a esses grupos que investigam espíritos em locais tidos como assombrados. Eles então ali estão em contato em invocação indireta. Estão invocando sim. A partir do momento em que eles estão investigando um determinado local assombrado, eles estão ali com seus aparelhos de transcomunicação. Se eles perguntam assim, tu quer falar comigo? Estamos aqui. Automaticamente já estão invocando. Então, todo cuidado é pouco para se prevenir. E aí eu repito, esse pessoal que trabalha com a invocação de espírito nas atividades deles, tem que se prevenir com muita prece, mas prece de coração, prece sempre dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a lei do amor de Jesus deve ser aplicada a esses irmãozinhos desencarnados. Então deve-se fazer uma prece antes de começar. E claro que a gente sabe que muitos grupos que investigam locais assombrados fazem isso. Fazem prece antes e depois. Porque é necessário que se faça. E eu digo e afirmo, não pode ter medo. Quem trabalha nessa atividade de investigação do sobrenatural não pode ter medo. Porque o medo enfraquece a alma e baixa a vibração. E se a vibração baixa, o espírito se oportuniza da fraqueza do medo e pode interagir com ele naquele momento, causando mal-estar. São diversas: mal-estar, tontura, né? Já instantaneamente, naquele mesmo tempo. Meu pai era espírita e ele costumava dizer: se você passar por cima de uma oferenda numa encruzilhada, aonde o pessoal coloca oferendas ali para os Exus, para trancar ruas, Cosme e Damião, e entre outras, enfim, eu falo de oferendas, despachos, né? Se você passar por cima e sentir medo, isso pode lhe dar problema. Porque aquela energia negativa que ali está, pode pegar você. Não pode ter medo. Então, nesse caso, o centro espírita sempre orienta o médium a não fazer invocação em casa e nem fora de casa. Porque o médium atuante, ele é o mais visado numa invocação. É o que mais sofre numa invocação. Então, deve-se evitar fazer invocação, que realmente faz mal. Não que o espírito em si seja mal, aquele que vai seguir teus passos até teu lar e gosta da tua casa e fica morando contigo.
Não que ele seja mau, mas ele está ali porque tu chamou ele. Ele gostou de ti, simpatizou contigo e vai morar contigo na tua casa. E vocês não imaginam a longo prazo o que isso pode acontecer na vida de uma família. Um espírito dentro de um lar, principalmente vindo de uma invocação, nem sempre ele vai causar manifestação. Não pense que um obsessor na sua casa vai causar manifestação. Nem sempre causa. Não vai movimentar parede, não vai, aliás, movimentar objeto, não vai bater em parede, enfim, não vai, nem sempre faz isso. Muitas vezes ele é silencioso. Ele faz com que uma família entre em conflito. O esposo briga com a esposa. Começa o conflito verbal. O filho já pende para um outro lado, muitas vezes para as drogas. Muitas vezes não quer mais estudar. Então, aos poucos, esse espírito vai minando uma família. De repente, um membro da família sofre um acidente. E diante daquele conflito familiar, o pai vai embora. Deixa muitas vezes filhos pequenos. Isso a longo prazo, um espírito pode fazer muito estrago numa família. E nem sempre ele vai se manifestar fisicamente, não. Não vai. Na minha casa, na sua casa, pode haver obsessor. Então é necessário nós tomar muito cuidado com a manipulação do sobrenatural, do espírito. Acima de tudo, não pode ter medo. Se vocês atuam nessa área, não tenham medo. Eu vou citar um exemplo que aconteceu na minha família. Eu falei na minha família. Nós éramos todos adolescentes naquela época. Eu até não era tão adolescente, já tinha lá meus 19 anos. A minha irmã era adolescente, mais outras amigas. Nos reunimos numa mesa para fazer o jogo do copo. Mas antes disso já existia a tábua Ouija, mas nós fazia com o jogo do copo. Aquele alfabeto todo, de 1 a 0, de A a Z, e nós fizemos. Mas ali entrou o medo. Quem sentiu medo naquele momento? A minha irmã. Durante a manipulação do copo, a minha irmã começou a sentir medo. E a concentração de energia daquelas mãos, todos jovens ali, movimentavam o copo. E um espírito então se aproximou daquele grupo de jovens. E eu estava lá. Eu era um deles. Se aproximou. E então o copo enlouquecidamente girava. Enlouquecidamente quase caía da mesa. A minha irmã, por sua vez, se assustou de tal forma que ela ficou bem nervosa. Mas tudo bem por aí. Pararam, encerramos a brincadeira. E a partir daquela noite a minha irmã não dormiu mais. Sabe por quê? Porque ela ouvia passos de um homem que calçava sapato. Ele literalmente, ela ouvia passos de uma pessoa com sapatos, de solado de sapato, pelo assoalho da casa de madeira. Ela ouviu a noite toda alguém andando na casa. Aquela noite ela não dormiu. Só para vocês terem uma ideia, no outro dia, ela estava com os olhos ensombriados de não dormir. Os lábios estavam roxos. Ela tremia muito em pleno verão de 30 graus. Ela tremia. Os lábios roxos. Ela mal conseguia andar.
levamos ela numa médium que já na época era uma idosa e tinha câncer no lábio, tanto que desencarnou daquele câncer. E essa senhora então fez todo aquele trabalho espiritual com a minha irmã e ela melhorou. E graças a Deus, aquele espírito provavelmente foi embora, que ela não mais ouviu os passos dele naquela noite, não mais ouviu a presença dele naquela noite, e enfim, tudo cessou. Imaginam o que é uma invocação? Quem de vocês já leu o livro A Brincadeira do Copo? A Brincadeira do Copo, a autora do livro é a Vera Lúcia Marizek, a mesma autora que criou o livro Violeta na Janela e a trilogia. Ela também editou A Brincadeira do Copo, é o título do livro. Quem quiser conhecer esse livro, leiam, que nesse livro mostra situações piores que o da minha irmã naquela experiência, muito piores. Aonde uma família é dizimada, não só por um espírito, por vários espíritos. Leiam esse livro. Então, o quanto é perigoso a curto ou a longo prazo uma invocação. Por isso, o Espiritismo não recomenda. Mas se assim fizerem, façam com muito cuidado. Porque muitas vezes o espírito não é mau, mas ele é um desencarnado que não se deu por conta ainda que está desencarnado. Então, ele entende que foi chamado naquele local. E ali ele fica. Quando perguntaram também no WhatsApp sobre espíritos que se dão por conta que morreram, alguns espíritos não se dão por conta que morreram, porque eles não acreditavam na existência do espírito. Então, quando eles desencarnam, eles continuam vivos. Eles continuam andando de carro, eles continuam dormindo na mesma cama, talvez da sua esposa. Eles continuam levando uma atividade normal. E ficam anos dessa forma. Mas aí também entra aquele espírito que tinha ciência antes de desencarnar da existência do espírito. Então muitos deles que chegam na casa espírita, muitos deles sabem que desencarnaram, mas aí eles não querem deixar o local aonde eles viveram. E eles costumam dizer na mesa de lá: eu não saio, porque eu amo ela. Esse é um problema, porque ele não quer sair da casa. Ele não quer deixar esposas e filhos. Mesmo sabendo que já está desencarnado, ele se sente bem no meio da família. E isso é, a longo prazo, um grande problema para a família resolver. E aonde que ela vai? É claro, numa casa espírita, que é a que está mais preparada nessa ciência do espiritismo. Então são diversos casos. E existe também aquele espírito que desencarna bruscamente, assim, tão rápido. Num acidente de carro, por exemplo. Ninguém espera, né? De repente ele desencarna. E aí? Como é que ele vai perceber que desencarnou? E assim ele fica longos anos perambulando e estando com a família, porque não se deu por conta que desencarnou. Mas é claro que cada um de nós teremos o céu que merecemos. Eu terei talvez o meu umbral, o meu céu, um lugar bom ou um lugar regular. Eu terei por merecimento. Para onde eu tiver que ir, eu vou.
Outros, quem sabe, alguns dizem, eu não quero ir para o umbral. Na verdade, ninguém quer. Mas temos o que merecemos. Se necessário for, vamos. Se tivermos que passar pelo umbral, vamos ter que passar pelo umbral. Porque a vida não acaba aqui. Ela continua. Será que Deus vai perdoar as dívidas de um assassino que matou o pai de família, matou o inocente? Será que Deus vai perdoar ele? Deus até perdoa. Deus é justo e bom. Jesus perdoa. Mas a dívida tem que ser paga. Porque perdoar, Deus perdoa. Mas a dívida tem que ser paga, porque ela ficou uma dívida aqui na terra. E se ela cessou a vida dela aqui, desencarnou, sei lá, por vingança, alguém matou esse assassino e ele desencarnou, a dívida dele vai continuar. Porque Deus é o juiz de todos. Tudo que se planta, colhe. Plantamos espinho, vamos colher espinho. Deixamos dívidas, temos que pagar. A lei da terra não é assim? Se nós temos uma dívida, nós temos que pagar, porque senão a justiça nos incrimina. A lei dos homens não é assim? No plano, na vida espiritual também é assim. Pois se eu errei tanto na minha vida, cometi tantos pecados, eu vou ter que pagar. Vou ter que pagar. Então, para onde será que eu vou? E o espírita tem ciência disso. O espírita não pensa que vai para o céu, que vai para o paraíso. Nenhum espírita pensa isso. Porque o espírita tem a ciência da vida e da experiência da vida, da experiência, do conhecimento do espiritismo, e ele sabe que se ele tem pecados, se ele cometeu muitos erros aqui, ele vai ter que pagar. Então, é esse o recado que eu tinha para refletir com vocês hoje. Mas acima de tudo, evite a invocação. E diante de trabalhos como esses, tão moderno que nós temos, não só no Brasil, no mundo todo, de pessoas que trabalham na atividade sobrenatural, cuidem-se. Cuidem-se. E se vocês não conseguirem lidar com alguma situação de obsediação, procure uma casa espírita. Não, eu só estou pedindo para que não tenham medo. Prepare-se antes, sempre, para exercer essa atividade. Porque quem não tem medo não sofre nada, vocês sabiam? Quem não tem medo mantém a vibração alta, forte, e o espírito não afeta, porque ele não tem medo. Muitos espíritas não têm medo, eu não tenho medo, outros espíritas não têm medo, porque aí não vai ter muito problema. Mas eu confesso a vocês que mesmo sendo espírita, não muito distante agora, eu senti medo. Eu sendo espírita. Vou contar para vocês. Eu fui testar um aplicativo de transcomunicação. É o Spirit Box, uma versão que eu achei. E eu perguntei, isso era de tarde, tem alguém aqui? E sabe o que aconteceu? Tem. E eu perguntei, quem é você? E ele respondeu, sou o Michael. Michael, o que você quer aqui junto comigo, Michael? E sabe o que ele respondeu? O teu corpo. Eu fui apenas testar o aplicativo. Vejam bem, testar o aplicativo. O teu corpo. Você sabe o que aconteceu uma semana depois? Eu e a minha esposa quase sofremos um acidente. Um caminhão a 80 km por hora
veio freando quando eu fazia uma travessia pela pela BR-20, pela RS-20, quando eu ia passar ela, numa curva eu não vi o caminhão. O caminhão veio buzinando e tirou um vento do carro que eu estava. Quase que eu e a minha esposa, foi fração de uns 2 palmos para o caminhão pegar o meu carro. Foi só o momento de eu passar, o caminhão passou. Quase que eu e minha esposa desencarnamos. Uma semana depois disso que eu fiz. E não parou por aí. Alguns dias depois foi um ônibus que raspou a traseira do meu carro, comigo e a minha esposa dentro. Foi por pouco que aquele ônibus não me atropelou, porque era noite e eu não conhecia o lugar, e eu passei por uma preferencial. O Michael queria o meu corpo. Foi uma simples brincadeira, um teste que eu fiz com aquele aplicativo. Mas veja bem, o aplicativo, eu não lembro o nome dele, mas não tinha muito ruído. Foi a voz nítida. Michael, o que tu quer? O teu corpo. Nitidamente, sem muito ruído. E eu só queria testar o aplicativo. Vocês entendem o que um médium, o quanto o médium é vulnerável a um tipo de invocação? Eu, por exemplo, não conseguiria trabalhar com essas equipes. E se eu fizesse, estaria correndo um grande risco. Porque eu sou médium desde criança. Eu sou médium audiente. Escuto mentalmente, mentalmente eu escuto os espíritos. E as mensagens que eles me ditam, eu escrevo num papel. Então, além da sensibilidade que todos têm, né? Então você vê o quanto é perigoso. Aliás, falando em mensagens dos espíritos, em breve eu vou gravar vídeo com mensagens do plano espiritual. Mensagens, em breve, aguardem. E outros programas também que eu vou trazer aqui, vai ser nos bastidores da mesa mediúnica, nos bastidores da casa espírita, na mesa mediúnica. Também é um quadro que eu vou trazer futuramente para todos vocês. Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer a participação e olha, e já vai deixando o seu likezinho no vídeo, tá bom? Para fortalecer o nosso canal, se inscrevam, tá bom? Se puder, compartilhem. Porque só assim, nós todos, eu, vocês e a felicidade e a nossa fé, estaremos fazendo esse canal forte para tornar-se um canal beneficente, a envolver uma parte da verba em projetos sociais. Mas só é possível com a força de vocês, tá bom? Então, embaixo do vídeo está o link dos nossos parceiros. Eu quero agradecer para vocês. Se essa simples informação para vocês forem útil, dê aquele joinha para ajudar e se inscrevam. Tá bom, pessoal? Eu quero deixar um abraço fraterno a todos vocês. Uma pequena empresa, vá, faça, não tenha medo. Não permita que o medo derrube os teus passos. Faça, faça. Vá sem medo. Busque o que tu quer. Lute pelos teus objetivos. O medo não deve fazer parte do nosso dicionário. Tá bom, pessoal? Fiquem todos na paz do nosso Divino Mestre Jesus. E um abraço fraterno a todos vocês. Tchau!